O PT Nacional pressiona por apoio à candidatura de Juliana Brizola. O Diretório Estadual do PT mantém a candidatura de Edgar Preto e resiste à aliança com o PDT. Eu sou Eduardo Coelho, direto do fronte, super carioca, mas super apaixonado pela história e pela cultura do povo gaúcho e muito preocupado com esse imbróglio que está ocorrendo no Rio Grande do Sul e que a gente vai tentar entender aqui o que se está se passando, porque a orientação do Diretório Nacional do PT para apoiar Juliana Brizola, do PDT, ao governo do Rio Grande do Sul, ele abriu um novo capítulo de tensão interna no partido com resistência da ala gaúcha. A disputa expõe divergências sobre as estratégias eleitorais para fortalecer a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao mesmo tempo em que lideranças locais defendem a manutenção da candidatura própria. E o presidente nacional do PT, o Edinho Silva, ele determinou o apoio à pré-candidatura de Juliana Brizola como parte de um acordo nacional com o PDT. A medida busca preservar a aliança em torno de Lula, mas enfrenta a oposição do Diretório Estadual do PT do Rio Grande do Sul. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o Edinho afirmou que o partido precisa priorizar a estratégia nacional. E o Edinho declarou: em muitos locais o PT vai ter que abrir mão de candidaturas e ceder em nome da reeleição de Lula. Segundo Edinho, não é possível colocar o projeto regional acima do nacional. O presidente nacional do PT, ele também indicou que a exigência partiu do PDT. É o único estado em que estão pedindo apoio. E afirmou ao mencionar o pedido do presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe. O Edinho alertou ainda para os riscos da ruptura. E ele disse: significa que o PDT sairia da aliança que dá sustentação ao presidente Lula. É evidente que não podemos concordar com isso, permitir que isso aconteça. Demonstrou preocupação o Edinho Silva. E apesar da pressão da direção nacional, o Edgar Preto, ele mantém o discurso de resistência e reafirma sua pré-candidatura ao governo gaúcho. Em entrevista à Zero Hora, ele declarou que não pretende recuar e defendeu uma estratégia eleitoral distinta da adotada pela direção nacional. Então, quer dizer, o Diretório Estadual do Rio Grande do Sul, ele considera que a estratégia eleitoral deles é superior, é mais eficaz que a estratégia do Diretório Nacional. Exatamente. E o Preto ainda afirmou que a minha pré-candidatura, dizendo o Preto, a minha pré-candidatura está mantida, porque o PT, o PSB, o Partido Verde, o PSOL, o PCdoB e a Rede compreendem que esse é o melhor e mais potente palanque para a reeleição do presidente Lula. Foi a declaração do Preto. E o dirigente estadual, ele também reconheceu o acordo nacional com o PDT, mas destacou a importância do cenário local. Quer dizer, ele colocou o cenário local como mais importante até que o cenário nacional. Mas tudo bem. E o Preto disse: sabemos do acordo que o Partido dos Trabalhadores fez a nível nacional com o PDT e respeitamos muito o PDT. A eleição do presidente Lula é nossa prioridade, mas nós também temos as nossas prioridades locais. E o Rio Grande do Sul, no entendimento do PT, do nosso estado e dos demais 5 partidos, é uma prioridade, porque aqui o palanque está montado. Bacana. Então, quer dizer, ele está colocando a prioridade estadual no mesmo patamar que a prioridade nacional.
né? E o Preto, ele rejeitou qualquer possibilidade de compor como vice na chapa de Juliana Brizola. O Preto declarou: não tem o plano B, não tem nenhuma possibilidade de ser vice do PDT. Não está no nosso cenário. Como eu disse, eu me preparei para ser candidato e ser governador do estado. Entre os argumentos apresentados à direção nacional, o pré-candidato Preto, ele sustenta que o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados onde o PT teria condições reais de liderar a disputa. E o Preto diz: não são muitos os estados do Brasil que o PT está na cabeça de chapa e com possibilidades reais de vitória, como nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E esse também tem sido os argumentos que nós estamos apresentando aos nossos dirigentes nacionais. E eu sei que o PDT tem outras prioridades, não é só o Rio Grande do Sul, e que parte dessas prioridades já foram atendidas pelo PT. E o Edinho Silva, ele não descartou a possibilidade de intervenção no diretório estadual, caso a resistência persista, mas afirmou que a prioridade é o diálogo. Edinho disse: não queremos tomar nenhuma medida de força no Rio Grande do Sul. Queremos uma medida de convencimento político, que o PT do Rio Grande do Sul se convença da importância da reeleição de Lula. E você já curte aqui esse vídeo, coloca a tua opinião, o que você acha, que o PT do Diretório Estadual do Rio Grande do Sul está certo, ou o Diretório Nacional do PT está certo? Qual é a prioridade? É a eleição do Lula ou é a eleição do Edgar Preto no Rio Grande do Sul? Porque é o seguinte, mas você compartilha esse vídeo com todos os teus amigos, petistas, esquerdistas, dos partidos da federação, que possam se interessar por esse tema. Compartilha, se inscreve no canal para dar uma força para o nosso trabalho avançar cada vez mais. Mas esse cenário, ele me lembra muito 1998, aqui no Rio de Janeiro, quando uma mobilização fantástica, uma articulação sensacional, movimentos sociais, militâncias de base, núcleos, uma coisa muito bonita, muito efervescente, muito potente, que levou o companheiro Vladimir Palmeira a vencer a convenção do PT e ser indicado pela militância, pelo partido, pela vida interna e orgânica do PT, para ser o candidato. E isso alterava também, incomodava as questões nacionais, porque o PT e o PDT estavam em conversas para montarem a chapa presidencial da eleição de 1998, em que acabou sendo montada a chapa com Lula como candidato a presidente e Leonel Brizola, do PDT, como candidato a vice-presidente. E aí o Vladimir Palmeira e todo o seu grupo político que venceram a convenção no Rio de Janeiro também não recuaram, como o Edgar Preto também não pretende recuar, e uma hora você tem que ter a decisão, e a decisão, quem acaba tendo mais força vai acabar vencendo, e quem venceu aquela decisão foi o Diretório Nacional. Houve uma intervenção, o Lula mandou e o Zé Dirceu executou. Tem uma coisa até interessante e bacana, o Zé Dirceu e o Vladimir Palmeira hoje são grandes amigos. Recentemente teve a comemoração dos 80 anos do Vladimir Palmeira e estavam aqui no Rio de Janeiro celebrando os 80 anos, juntos o Vladimir Palmeira, o Washington Coaquá, que é o prefeito de Maricá, e o Zé Dirceu. Então a coisa não levou para o pessoal, né? Agora houve uma intervenção, até hoje, uma situação meio traumática aqui no PT Fluminense, mas foi feita a chapa e o Brizola tinha interesse em lançar também, na época, o seu candidato ao governo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que era o Antony Garotinho, com a Benedita da Silva como candidata a vice. E aí depois o Garotinho saiu e permitiu que a Benedita fosse governadora. Ou seja, se a gente hoje pode ter orgulho de dizer
que a Benedita da Silva foi governadora, a primeira governadora negra do Brasil, a governadora que nos últimos 30 anos não foi presa, porque hoje está virando, né, quase que requisito para governador do Rio de Janeiro ter que ser preso, e a Benedita nunca foi presa, nunca teve nada que desabonasse sua conduta, mas tudo bem. Então, e aquela eleição, o PT, o Lula também saiu derrotado no primeiro turno para o Fernando Henrique, né? E a gente perdia para o Fernando Henrique. Isso tem que ser levado em consideração. Agora, se a gente perder, a gente está perdendo para inimigo, a gente está perdendo para fascista, para quem eles não querem vencer a esquerda, eles querem destruir a esquerda. Então a gente tem que ter muita consciência, muita responsabilidade, porque o Lula ganhou a eleição em 2022 por uma margem de votos muito pequena, foi 1,8%, né? Foram cerca de 1.800.000 votos, me parece. Então, uma diferença muito pequena, e existem alguns analistas que dizem que agora a diferença pode ser até menor. Então, vai ser teste para cardíaco, como se diz no futebol. Então, você querer colocar o interesse do Estado do Rio Grande do Sul, que tem toda a legitimidade, na frente da questão nacional, é muito complicado, porque se o PDT está no direito dele, ele só vai querer apoiar o Lula nos estados se ele tiver o direito de colocar a Juliana e o Edgar Preto não estiver na concorrência, porque é claro que eles estão ambicionando conquistar esses votos que iriam por Edgar Preto. Então, eu acredito que a situação vai ser muito delicada. Eu até imagino que pode ocorrer uma intervenção do Diretório Nacional, como houve em 1998, que se a gente analisar a eleição de 1998, claro, o PT queria ganhar a eleição, mas era uma situação muito mais tranquila. A gente estava disputando com Fernando Henrique Cardoso, que é um democrata. Tanto é um democrata que em 2022 Fernando Henrique votou no Lula, quando o Lula disputou com o Bolsonaro. E lá em 1978 o Lula apoiou o Fernando Henrique Cardoso para o Senado. Então tem toda uma história. O Lula quase que conseguiu emplacar uma chapa conjunta em 94 com o Tasso Gereissati, que era do PSDB, e esse namoro estava avançando muito para se concretizar, mas aí, habilmente, o Fernando Henrique veio e atropelou, lançando o Plano Real e se cacifou para tornar-se candidato a presidente e ganhar no primeiro turno. Então essa reflexão é importante, porque também se o Lula perde para um filho do Bolsonaro, e é uma situação muito complicada, e às vezes por causa de uma questão local a gente pode colocar tudo a perder. Mas é muito importante que vocês coloquem aqui a opinião de vocês e comentem aqui no vídeo e compartilhem para geral, para os amigos, familiares, vizinhos, colegas do trabalho, e dá uma moral para a gente aqui, se inscreve no canal. Mas não se esqueça, o Brasil é soberano e o Brasil é dos brasileiros.